Trago aqui uma informação bombástica. Esquerda age contra o presidente Bolsonaro, mas o feitiço vira contra o feiticeiro. Rosa Weber envia à Procuradoria-Geral da República um pedido contra o Xandão. Entenda o assunto, mas antes deixe o seu like, deixe o seu comentário. Me entenda agora. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar em um pedido de investigação contra o também ministro Alexandre de Moraes por suposta prevaricação e ativismo judicial. A determinação de Rosa Weber é praxe, porque cabe ao PGR decidir se pede a instauração de apurações formais contra autoridades do conforo privilegiado. Determina a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação do opinião delicti em feitos de competência desta Suprema Corte para manifestação no prazo regimental, disse no despacho a Rosa Weber. A ação foi apresentada por um advogado após o ministro, o Xandão, determinar em julho a proibição de associar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao primeiro comando. Segundo o advogado, a decisão de Moraes tem influência direta com as eleições presidenciais próximas, ou seja, ao tentar esconder as informações em delação premiada, que apontam para uma relação entre o Partido dos Trabalhadores e uma das maiores organizações de alto grau de periculosidade do nosso país, que promove claramente benefícios injustos e ilegais ao candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, pessoal, para você entender melhor, um contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria, com uma das organizações mais perigosas do Brasil. O Departamento Estadual de Investigação sobre o DENARC pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro. O investigado e a sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021. Segundo apurações, em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões da Mega Sena com um dos maiores investigados em relação a entorpecentes, pessoal. Anselmo Bechelli Santa Fausta, o cara preta, considerado um dos principais fornecedores, de entorpecentes à organização. Santa Fausta teve sua vida perdida em dezembro do ano passado. O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidiário, mantém 3 empresas. Não há menção na investigação do DENARC, o Lula e a seu filho, além de coincidência de endereços, Vai que cola, O prêmio de 16 milhões foi dividido em 5 partes. Muniz ficou com 2, Santa Fausta com 3. Os policiais do DENARC desconfiam de que foi com esse dinheiro, pessoal, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte, a UpBus, em parceria com 5 integrantes das maiores organizações perigosas do Brasil, 18 de seus familiares. A empresa mantém contratos com 600 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na Zona Leste. Estranhamente, há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, ele chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidiário à Justiça Federal. À época, o Ministério Público Federal sustentava que a Odebrecht bancava aluguéis de um apartamento vizinho ao de Lula, em um edifício em São Bernardo do Campo. O imóvel pertencia a Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, próximo do petista e réu, confesso, na Lava Jato. E, segundo a apuração, ficava também à disposição do ex-presidiário. Então, o juiz do caso, Sérgio Moro, descartou a falsidade dos recibos. No entanto, a Procuradoria afirmou que, mesmo não tendo sido fabricados os comprovantes, eram frios, ou seja, que Lula nunca havia pago pelos aluguéis do apartamento.
Após a decisão que tornou o ex-juiz da Lava Jato suspeito, o processo teve suas provas anuladas e acabou sendo arquivado por obra do Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar aqui essa informação que o Alexandre de Moraes pediu para que muitos que tivessem colocado matérias ou informações ou vídeos que vinculava o Lula com a organização mais perigosa do país eram para ser retiradas. Estranhamente, né? Por que ele se preocupa tanto com a imagem do ex-presidiário? Então, Marcos Valério, ele fez delações e foi vazada em 2018. E através dessas delações, existem muita sujeira por debaixo do tapete. Mas o que deixou muitos com a pulga atrás da orelha foi a decisão de Xandão, que pediu a exclusão de publicações nas redes sociais, segundo ele, com notícias falsas envolvendo a ligação entre Lula e uma organização perigosa ligada ao caso do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A decisão também mandou apagar conteúdos com montagens envolvendo uma fala do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, igualando pobres a papel higiênico. A decisão liminar foi dada em ação movida pelo PT no TSE. Eis a íntegra da decisão. As publicações foram feitas ou compartilhadas por perfis de bolsonarista, como o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, os deputados federais Ottoni de Paula, Carla Zambelli, além do site Jornal da Cidade Online. A multa, em caso de descumprimento, é de R$10 mil por dia. O ministro também determinou que os citados na ação deixem de fazer novas postagens ou compartilhamentos sobre os conteúdos questionados no processo. A multa diária deste caso é de R$15 mil se houver descumprimento. A decisão atingiu muitos canais no YouTube, né? Inclusive o Jornal da Cidade Online, DR Notícias. Xandão disse que a Constituição não autoriza que pré-candidatos, né, e candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, a partir de mentiras e ofensas. Também afirmou que a liberdade de expressão não é um escudo protetivo para a prática de discursos de ódios antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. Sobre conteúdo relacionado, né, ao caso de Celso Daniel, Moraes disse se tratar de caso encerrado perante o Poder Judiciário e que os responsáveis foram devidamente processados e julgados, estando cumprindo pena. Essas foram as informações que eu trouxe a todos vocês. Peço que deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva.